Ok, vamos chegando aqui ao nosso último ponto de discussão a respeito de madeira: resistência. Acredito que esse assunto cause muita dúvida na galera. Bom, resistência exatamente para quê? Bom, primeiro, para fazer, né? Para fazer seria resistência física, nesse caso. Então, cara, para fazer uma prateleira, que madeira que eu tenho que usar? Para fazer uma cama, uma mesa, um mezanino. Mezanino você já vai entender porque que eu botei ele aqui. Parece aleatório, mas não é não. Então, a questão é o seguinte: pega uma tábua de pinos, que é a madeira que a gente já falou que é menos densa, pega ela assim, ó, bota um apoio de um lado, sei lá, um caixote, e uma outra apoio de outro, outro caixote. Deixa o meio livre e sobe em cima dela para tu ver. É claro, né? Se tu pegar uma madeira de 3 metros e você for pesadão subir no meio, vai rachar, né? O que você tem que entender com isso? A madeira, ela é resistente. Você só precisa apoiar ela da forma certa. Se você pega a madeira grandona e no meio tá querendo rachar, você bota um apoio no meio, ela não racha mais, tá? Então uma coisa que eu já posso te adiantar, que nas minhas oficinas, a maioria não, acho que todas, a maioria das prateleiras são de pinos e de compensado. Não tem prateleira de maçaranduba, tá? Não tem necessidade para isso. Assim como, por exemplo, uma cama, uma mesa. Pô, será que tem resistência? Bom, eu já falei as não resistências do pinos, por exemplo, né? Ele tende a marcar porque ele é macio. É mais suscetível ao cupim também, porque é mais macio. Mas sendo bem sincero, eu trabalho muito com pinos, já usei muito pinos e não é tão comum, não. Aliás, eu acho que eu dou muita sorte com cupim, cara. Porque eu não pego muito mesmo, não. Mas em questão de resistência mecânica, é mais do que suficiente. Na verdade, o que você tem que fazer é não só aumentar os apoios, no caso de uma prateleira, ou até no caso de uma cama, de uma mesa, ou aumentar a espessura da madeira. Então, pô, se você vai botar aí uma prateleira de 10 milímetros, não vai, né? Você vai botar uma prateleira de 20, que é um pouquinho mais grossa, mais resistente. Uma cama, por exemplo, você vai fazer uma cama com a mesma espessura que tem uma cama lá com uma madeira bem mais densa? Não, você vai ter que aumentar a espessura desses pés aí dessa cama, né? As travessas da cama, você tem que aumentar, você tem que botar bem maior, fazer um negócio mais resistente. Beleza? Então, assim, não é que a madeira não tenha resistência. Você só tem que entender essas características. Tem que dar apoio, tem que pegar peças um pouco mais robustas. Agora, eu botei aqui um mezanino. Por que mezanino? Porque o mezanino é uma coisa que tem um pouquinho mais delicada. Né? Vamos pensar aí numa casa de madeira. Né? O mezanino, então, ele vai ser ali, digamos que é uma parte meio que em balanço, né? Nem sempre, né? Mas vamos entender que é uma parte em balanço, tá? Para ficar até um pouco mais tenso o negócio. Você precisa de uma estrutura bem confiável, bem confiável. Então, realmente, você tem que ir para as madeiras mais densas, como a maçaranduba, por exemplo, que eu já citei, beleza? Então, nesse caso, né, quando a gente tem movimento, pessoas andando em cima, muito peso sendo colocado em cima, aí já é outra história, né? Eu não vou te indicar fazer um mezanino de pinos, que eu acho que aí talvez não seja tão seguro. O que mais? É o intemperismo, ou as intempéries, né? Como a gente já falou, já errou, já consertou. Então, resistência a isso, a chuva e a sol, né? Resistência à umidade também. Bom, duas madeiras que eu trouxe aqui, que são legais para você trabalhar no exterior, né? Não dentro de ambiente, mas de formas externas, recebendo chuva, recebendo sol, claro que bem protegida, ipê e maçaranduba. Tá? Você consegue fazer não só deck de pia é ótimo, deck de piscina, você consegue fazer, sei lá, jardineira, né? Jardineira, cara, além de molhar, né, porque tá no exterior, ela fica em contato com uma terra úmida direto. Então você tem que, sim, escolher direitinho as suas madeiras, tá? Se você escolher qualquer madeira, você não vai ter uma longevidade no seu projeto, tá certo? Por exemplo, o pinus em relação a sol e chuva não tem resistência. Acho que já falei, né? Não é legal você usar, tá? Para você botar o pinus, fazer com que o pinus tenha uma boa resistência, por exemplo, não boa, mas que se adeque um pouco a esse tipo de coisa, você tem que vir com uma resina. E aí você vai botar no sol, a resina vai amarelar, tá? O que mais? E outra, vai perder as características da madeira. A resina cria aquela película, né? Uma camada quase vitrificada ali, então perde muitas características da madeira. Eu não curto. Fora que dá um trabalhão, né? Trabalhar com resina realmente dá um trabalho. Melhor escolher outro tipo de madeira. E seguindo, então sol, chuva, umidade, falei do pinus, falei da maçaranduba, né? Exemplos opostos aqui de madeira. O que mais? E a cupim? Bom, como eu falei, cara, eu realmente não sou uma pessoa que tem tanta experiência com cupim, porque eu uso muito pinos e quase não tem cupim mesmo aqui na oficina, nas minhas oficinas, nas minhas madeiras, não tem mesmo. Mas vamos lá, a tendência do cupim é ir em madeiras mais macias, de baixa densidade, certo? Então elas são sim mais suscetíveis.
já listei aqui, né, as madeiras de média densidade, falei algumas madeiras nobres, que geralmente têm alta densidade, e as madeiras de reflorestamento tendem a ter baixa densidade, tá? Então, líptus, o pinus, como eu falei, o eucalipto, essas madeiras. Tá certo, galera?